Opa, tudo bem, Will? E aí, Matheusão, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui com o Will Nogueira. Ele é um amigo que eu conheci através do mundo da música, mas muito mais que um músico, né? É esposo, tem também uma empresa de assessoria que faz eventos maravilhosos. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o testemunho dele, sobre a história dele com Deus, a história dele com a música. Matheusão, minha história na música começou quando eu era bem novo e eu abri poucas vezes essa história, né? Mas eu queria dividir aqui com você, o pessoal que está em casa. É de uma experiência que eu tenho muito carinho e eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, assim. E eu lembro que eu estava numa situação de ensaio infantil na minha igreja, né? A igreja sempre nos contagia bastante com esse ambiente musical, né? São corais, música e tal, e foi envolvendo. E eu estava fazendo um ensaio infantil, meu grupo de crianças da época, e de repente todos saíram para fazer uma atividade externa e eu fiquei dentro da minha igreja, assim, né? E o microfone ali, sobrando. E de repente eu peguei o microfone e comecei a cantar e é a única vez que eu tenho coragem de dizer assim que eu realmente escutei a voz do Senhor falando comigo, sabe? E é curioso que eu era muito novo, então eu fui entender isso muito depois, assim, sabe? E eu comecei a cantar e ele começava meio que me estimular a tirar o melhor que eu tinha de dentro de mim, sabe? E eu cantando com aquela vozinha fininha de criança, ele falava, não é essa voz que eu dei pra você. E assim, é engraçado que eu escutava isso nítido dentro de mim, mas não me assustava. Era como realmente fosse uma voz de um pai ali, uma coisa que conduzia e não trazia medo, trazia leveza e impulsionava, sabe? E de repente a voz foi se transformando, sabe? Eu não tinha muita consciência que eu tinha essa voz mais grave, né? Foi encorpando, né? E ela foi pegando forma. E eu lembro que quando eu atingi uma frequência vocal ali totalmente diferente do que eu costumava fazer, eu tive a sensação de que eu estava cantando mais ou menos umas 3 horas, porque daí eu me empolguei, comecei a cantar. E o curioso é que minha irmã era regente desse grupo infantil, né? E ela entrou na igreja, ela não percebeu nada. Dias depois eu cheguei a perguntar para ela se ela tinha me ouvido, ela não ouviu nada, ninguém percebeu nada. E eu só tive a consciência do que tinha acontecido comigo dias depois. Na hora, então, você não percebeu o que tinha acontecido? Foi realmente de uma forma tão natural que só Deus sabe fazer mesmo, porque eu percebi, eu tinha recordação de tudo que tinha acontecido, inclusive desse espaço-tempo, né, que foi meio que paralelo. Eu falei, cara, eu cantei muito tempo, ninguém percebeu, eu lembro da voz, ela ecoava aqui dentro, assim, mas eu só percebi isso depois e eu recordei isso. E eu abri pouquíssimas vezes isso para as pessoas, mas senti de estar dividindo com você, meu amigo. Super privilegiado de ouvir essa história, né? De compartilhar com uma galera também de casa. E é incrível, né? A gente que é cristão, a gente sabe que Deus gosta de música. É verdade. Né? E realmente a música ela é um chamariz da presença de Deus para as nossas vidas. Ele habita no meio dos louvores. Exatamente, né? Ele é entronizado no meio dos louvores. Então, é muito lindo escutar, assim, que começou tão cedo com você, né? Aos 8 anos de idade, você falou? Pelo que eu recordo, era mais ou menos essa idade, 8 anos. 8 anos de idade. E você descobriu, né, que você tinha mais para oferecer ali, né? O Senhor te ensinando a usar, a atingir o seu potencial. E Will, o que você vai cantar pra gente hoje? Hoje eu vou cantar A Bondade de Deus, uma canção que tem uma mensagem, acho que muito bonita, pra gente estar refletindo junto com o pessoal de casa, acho que vai ser bacana. Então, gente, eu vou deixar vocês com o Will. E muito obrigado por estarem conosco mais uma vez no Vale a Pena Conhecer. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o